Olá, eu sou o professor Aderson Viana, filósofo e coach educacional. E estamos dando início ao primeiro seminário de coaching educacional, enfocando a temática do coaching e distanciamento social em tempos de coronavírus. Então, estamos passando por um momento difícil, no nosso país e no mundo inteiro, é uma pandemia, e achamos oportuno esse momento para a gente discutir, para a gente conversar um pouco sobre essa temática da inteligência social, que é o primeiro tema do primeiro dia do nosso seminário. Então, quero dar as boas-vindas a você e que a gente possa interagir. Bem, iniciando o nosso primeiro dia, nós queremos trazer aqui para vocês essa temática dentro de um contexto que está causando nas pessoas uma espécie de desesperança, de incertezas. Então, nós não sabemos como será o mundo a partir daí. Claro que a gente pensa no melhor. Já ouvi de muitos profissionais, muitos depoimentos, afirmando que sairemos bem melhor, a sociedade será outra, então o ser humano terá uma outra visão de mundo a partir desse momento difícil no qual nós estamos vivendo. Bem, então, primeiramente eu queria me apresentar para você. Eu sou professor aposentado, mais de 30 anos de magistério, lecionando principalmente a disciplina de filosofia. Sou palestrante, consultor, sou radialista, mestre em ciências da religião pela Unicap, pela Universidade Católica de Pernambuco, licenciado em filosofia também pela Unicap, especialista em ouvidoria ou ombudsman pela FADEP. Então, eu tenho desenvolvido ao longo desses anos, desde 2015 até o presente momento, estou atuando na área de coaching. Então, minha formação se deu através do Instituto Olus de Qualidade. Então, é uma metodologia, é uma escola de formação de coaches e mentores que traz os chamados exclusivos referenciais de coaching e mentoring humanizado do sistema ISO, onde o professor Marcos Wunderlich é o formador e também o presidente do Instituto Olus. Minhas áreas de atuação dentro da área do coaching, a educacional, trabalhamos também a questão da liderança, a temática da espiritualidade e também da alta performance e da produtividade. Uma rápida noção aqui do que seja o coaching, Então, para muita gente, o coaching se transformou num modismo. E quando a gente começa a aprofundar melhor os fundamentos, os referenciais ou as metodologias do coaching, a gente vai percebendo que o coaching ele se baseia numa conversa entre o coach, que é o profissional, e o coachee, que é o seu cliente. Então, o coaching é um processo de orientação de pessoas ou de equipes, buscando sempre o quê? Bons resultados. Então, é um caminho de descoberta, não do coach, mas do coachee. Então, o coachee é que tem que lançar mão dessas ferramentas, desses referenciais e projetar aí o seu futuro. É muito importante a gente pensar no seguinte, o coaching, o papel do profissional do coaching, o coach, ele procura ativar potenciais, ou seja, habilidades, capacidade do coachee
dele buscar resgatar a sua autodescoberta, o seu autodesenvolvimento e, sobretudo, a sua autocondução, né? Então, o destino está nas suas mãos. As rédeas estão sob seu controle. Então, é importante pensarmos nisso aí, ok? Então, vamos entrar agora no tema desse primeiro dia do nosso seminário. E o tema que eu quero trazer hoje, nesse primeiro dia, é o cérebro social e a inteligência social, segundo Daniel Goleman. Então, nós vamos falar aqui de convívio social. E a convivência em sociedade, a vida em grupo, né? Por exemplo, a sociologia, ela tem nos dado assim grandes ensinamentos, mostrando que, de fato, o ser humano ele está, desde a sua origem, voltado para a vida em sociedade. Então, precisamos uns dos outros, né? Se você assistiu ao filme Náufrago, você percebe lá o personagem principal, ele sozinho naquela ilha, ele percebeu, ele sentiu a necessidade do outro. E aí aquela bola, o Wilson, passou a ser o seu interlocutor, vamos dizer assim, né? Então, não dá para viver sozinho. Então, o convívio social é uma marca registrada do ser humano. E a gente está percebendo como está sendo difícil para muita gente ter que estar somente em casa, né? Nesse distanciamento, nesse isolamento social, longe do seu trabalho, do seu ambiente de trabalho, do seu ambiente de escola, de lazer, né? Então, é um novo momento. Então, acreditamos que esse estudo do Daniel Goleman sobre a inteligência social, sobre cérebro social, pode, de fato, nos ajudar a entender um pouco esse movimento pelo qual nós estamos passando. Então, antes de entrar naquilo que o Daniel Goleman nos fala, né, sobre cérebro social e inteligência social, eu queria trazer aqui a contribuição de Paul MacLean na sua teoria do cérebro triuno. Segundo ele, então, nós temos três dimensões, ou temos três ambientes, né, na nossa mente, no nosso cérebro, e que nós utilizamos essas três mentes, esses três cérebros, em várias situações da nossa vida. Então, nós temos uma mente racional, vamos dizer assim, nós temos uma mente emocional e nós temos uma mente operacional, né? O pensar, o sentir e o fazer. E aí se fala agora de cérebro social, né? O Goleman vem nos falando de cérebro social. Então, a partir de pesquisas realizadas por psicólogos, por neurocientistas, e o Goleman define assim, né? O cérebro social é um conjunto de redes neurais distintas, mas fluidas e diversificadas, que sincronizam com outras enquanto com elas se relacionam. Então, percebam que a mente social, aí será que a gente poderia falar de uma quarta mente? A racional, falamos aí da emocional e da operacional, né? E aí vem essa ideia do cérebro social. E é importante perceber que ele é responsável por esta capacidade humana de interação, do sair de si para ir ao encontro do outro, né? Então, é nesse contexto que o cérebro social, ele está justamente relacionado com esses mecanismos adaptativos da natureza, né? Para que a gente lute pela nossa sobrevivência. A vivência em grupo, quando na pré-história a gente encontra lá os homens primitivos
agregados ali, em comunidade, em clãs, a gente percebe nitidamente essa necessidade. Então, o alimento, né, a caça, a pesca, a proteção. Então, a vivência em grupo é um ato inteligente. Então, nós precisamos usar bem esta capacidade cerebral para poder sobreviver. E aí vem um termo bastante utilizado por Goleman, a partir das pesquisas, né, realizadas por psicólogos e neurocientistas, vem aí um conceito muito interessante, chamado neurônios espelho. Então, os neurônios espelho, eles me levam a buscar algo muito importante chamado empatia, a praticar a empatia, o colocar-se no lugar do outro, né? E a gente está observando muito isso agora. Então, quando a gente acompanha nas mídias imagens, relatos, depoimentos sobre esse momento do coronavírus, né? Então vai mexendo conosco. É como se a gente se colocasse no lugar do outro ali. Então vai despertando em nós essa necessidade da empatia. O Richard Davidson, que é PhD em neuropsicologia e é um pesquisador na área da neurociência afetiva, ele vem dizer o seguinte, né? Todas as emoções são sociais, sejam elas positivas ou negativas, né? Então a gente está vivendo isso, sentindo na própria pele isso. Então, emoções negativas como a questão do desespero, né, das pessoas em busca do alimento, em busca de máscaras, o álcool gel. Então, isso mexe não apenas com o âmbito, né, emocional, ou vamos dizer mais intimista, né, mas também me leva a perceber o caos social que isso tudo aí vem gerando. Então, partindo dessa premissa, o Goleman vai dizer o seguinte, né? Não é possível separar a causa de uma emoção do mundo dos relacionamentos. São nossas interações sociais que impulsionam nossas emoções. E em outra obra, o livro Inteligência Emocional, o Goleman vai falar muito disso, né? Então, essa percepção que eu tenho dos sentimentos, da reação emocional das pessoas, então isso me leva a promover um novo processo de interação. Então, as interações sociais, elas me impulsionam a agir também de forma emocional, né? Dentro do contexto. E quais são os ingredientes da inteligência social, segundo o Goleman? Ele divide em duas categorias. De um lado, a consciência social, que é o que sentimos em relação aos outros, e do outro lado, a aptidão social, que é o que fazemos com essa consciência, né? Então, o primeiro passo para a gente agir socialmente de forma inteligente é tomar consciência. Então, a gravidade desse momento, por exemplo, não é? Nós não podemos minimizar o agravamento, né? Então, o momento é difícil, é doloroso mesmo. Então, eu tenho que dar vazão a esta emoção. O medo, a insegurança, a incerteza, né? Então, os aspectos emocionais, eles se refletem nas nossas atitudes sociais, no nosso comportamento social. O outro ponto, a questão da aptidão. Então,
o Goleman, ele vai falar disso muito bem lá na outra obra dele, da inteligência emocional, né? A questão das aptidões. Então, eu preciso saber lidar com esse momento. Não basta tomar consciência que a situação é grave, mas eu tenho que buscar meios para me acalmar, para colocar minha cabeça no lugar, né? Perceber que esse momento de isolamento social, o distanciamento social, ele é necessário. Essa quarentena, ela é importantíssima, ela é fundamental para a gente aprender a lidar com este inimigo que nós não o conhecemos ainda tão profundamente, né? Então, a gente tem que acreditar nisso. Então, tem que ter calma, mesmo diante da incerteza, do aperreio, né? Da intranquilidade. Eu tenho que buscar tranquilidade. E aí é muito importante a gente aprender o desenvolvimento dessas duas categorias da inteligência social, né? A consciência social e a aptidão social. Bem, e aí o Goleman nos traz o seguinte, né? Que viver em sociedade desperta em nós um instinto. O instinto para o altruísmo e para a compaixão. Ele chega a falar de os fatores do jogo do altruísmo, né? Então, ele ressalta um ponto importante aqui. Então, o que é altruísmo? Então, a atitude altruísta é esta atitude, sair de mim para ir ao encontro do outro. Então, perceber que, aí eu lembro de um filósofo francês, o Sartre, né? Onde ele afirmava que o outro é o meu espelho. Está lembrado da questão dos neurônios espelho, né? Então, eu me percebo a partir do momento que eu convivo com o outro, né? Então, essa atitude, essa postura altruísta me leva, sobretudo, a prestar a atenção no outro. E aí vem o que? O desenvolvimento, desabrochar da empatia. E é interessante que a empatia, ela vai florindo, né? Desabrochando, quando eu me concentro totalmente, a minha atenção total em uma pessoa, ou em um fato, né? Em algo que mexe com esse meu lado emocional. Então vai me conectando ao ver o sofrimento de alguém. Poxa vida, né? Então eu me coloco também na mesma situação, se fosse eu ali. Então, que atitude eu esperaria dos outros? Então, altruísmo exige de nós isso, né? A atenção, prestar atenção. Então, é claro que as pessoas, elas são diferentes, né? Nessa questão do prestar atenção. Ninguém presta atenção do mesmo jeito. Na sala de aula, por exemplo, nós que somos educadores, né? Então, cada aluno, uma sala de 40 alunos, por exemplo, cada um, ou cada grupo de alunos presta atenção de um jeito, né? Então, isso vai depender de quê? Da nossa capacidade, da nossa disposição e do nosso grau de interesse para prestar atenção. Aponta aí o Daniel Goleman. E aí vem um ponto interessante, né? As barreiras sociais fecham os nossos olhos. Então, os preconceitos, as atitudes de estranhamento, e a gente está percebendo isso agora, né? Então, as pessoas que são vitimadas pelo coronavírus, ou que há o positivo, né? O exame deu positivo, então elas são tiradas do meio social no qual ela está inserida, a família, por exemplo, ela é isolada,
mas não é uma atitude não deve ser, primeiramente, uma atitude de preconceito, de estranhamento, né? Mas é fazer com que ela receba cuidados mais específicos e também os demais que foram também isolados possam também ter a oportunidade de aos poucos irem se recuperando. Então, mas essa questão das barreiras sociais que fecham os nossos olhos é justamente o perigo disso gerar um sentimento de xenofobia ou de preconceito, né? Então, precisamos ter cuidado com isso aí. Ainda nessa dimensão do altruísmo e da compaixão como instintos humanos, o Gulliman vem dizer o seguinte: o simples fato de prestarmos atenção nos permite construção de uma conexão emocional. Então, sem atenção, coloquemos isso na nossa mente, né? Não há empatia. Então, onde não há atenção, a empatia não prevalece. Então, precisamos ficar atentos a esse aspecto aí, neste momento, em tempos de coronavírus, né? Então, sem atenção, a empatia não tem chance. E a empatia me faz me colocar na pele do outro, não é? Então, esse momento de isolamento, distanciamento social, está trazendo coisas bem interessantes aí, né? A gente está ouvindo depoimentos das pessoas, aumenta o convívio em família. As pessoas começam a arrumar, não somente a própria casa, né? Mas começam a arrumar a própria vida. Já começam a vislumbrar, apesar da crise que se aponta, a crise econômica, que o mundo inteiro irá enfrentar, né? Há quem diga que nós estamos realmente numa guerra, com um inimigo completamente desconhecido, não é? Então, nesse momento de caos, a gente observa que as pessoas estão começando a aprender um outro modo de vida. E aí a empatia entra de cheio, né? Por quê? Porque a gente começa a dar atenção a coisas, a pessoas, as quais a gente nunca tinha parado para poder perceber o quanto essas pessoas ou essas coisas são tão importantes na vida da gente. Vamos lá. Então, portanto, uma cena perturbadora, ela me interpela, um apelo forte, né? A prestar mais atenção. Então, ela mobiliza uma verdadeira rede do bem. Quem assistiu aqui o filme Corrente do Bem, né? E é o que nós estamos aí percebendo. Então, o número de voluntários. Então, eu vi na imprensa, na mídia, grupos de voluntários que vão à casa dessas pessoas que estão em confinamento, né? Particularmente os idosos, fazer a feira para eles, pagar alguma coisa no banco, né? Acho isso muito interessante. Dentro dessa rede do bem, nós nunca poderemos esquecer o trabalho heróico, né? Dos profissionais da área da saúde, os esforços que têm sido feitos. Então, médicos, enfermeiros, técnicos, auxiliares, maqueiros, equipe de limpeza. Então, veja quanta gente se unindo aí para poder, né, dar a sua parcela de atenção. Então, a cena é perturbadora, ela mexe com a gente, mexe com o emocional da gente, mexe com o social da gente, mas, no entanto, nos leva a nos unirmos nesta corrente do bem. Então, o primeiro passo, qual é? Para que, de fato, esse instinto humano da convivência, né, da busca pelo altruísmo, é prestar atenção, né? Então, não esqueça isso aí. Bem,
O segundo passo apontado aqui pelo Gulliman é o da compaixão. Então, compaixão, sofrer com. O termo paixão, na nossa língua portuguesa, ele tem esse sentido, né? Eu estou apaixonado por alguém, quer dizer, eu estou motivado, me afeiçoado, fazer bem, realizar bem, mas tem esse outro lado, do ônus, né? Então, é o que nós estamos também acompanhando. O Dalai Lama, ele tem uma frase, um pensamento bem interessante, eu queria compartilhar com vocês. A compaixão é o desejar que os outros seres se libertem do sofrimento. Olha aí. E o amor é desejar que eles encontrem a felicidade. Belíssimo, né? Então, a compaixão é desejar que os outros se libertem do sofrimento. E é o que nós estamos vendo aí a todo instante, não é? Então, os mais idosos são considerados aí, estão no grupo de risco, né? Mas não é porque eles estão no grupo de risco que nós vamos abandoná-los. Vamos fazer de tudo para que eles possam se libertar desse sofrimento. Não podemos fechar os nossos olhos. Então, vejam como é importante a gente trazer essa temática, né? Nesse momento em que nós estamos vivendo. Bem, segundo o Gulliman, pesquisadores apresentam a situação do bom samaritano como um modelo de compaixão, né? A figura bíblica do bom samaritano, né? Todo mundo conhece a historinha, né? Então, uma pessoa estava lá, andando lá na estrada, ela foi assaltada, violentada e abandonada. Aí passam lá 3 figuras, né? 3 personagens, um sacerdote, um levita e um samaritano. Então, o samaritano, dentro da narrativa bíblica, dentro da história, né, do povo de Israel, o samaritano era considerado alguém não temente a Deus. Então, dali não se esperaria coisa boa. E aí, Jesus, nesta narrativa, mostra justamente a figura de quem, né? De quem a gente menos esperava, veio lá essa atitude da compaixão, do altruísmo. Então, ele interrompeu a sua viagem, chegou até atrasado aos seus compromissos, mas ele teve compaixão, né? Então, ele não ficou apenas sentindo, bichinho, tadinho, né? Mas ele fez alguma coisa. Então, é importante trazermos isso, essa postura, né? Para esse momento no qual nós estamos vivendo. Então, o mero fato de saber que uma pessoa ofereceu ajuda pode ter um impacto excepcional, afirma o Gulliman, que nos induz a quê? A uma afetuosa sensação de ânimo. Quer dizer, nem tudo está perdido. Ora, se fulano teve compaixão, né, eu também posso. Isso vai me mobilizar. Aí eu volto à questão dos voluntários, né? Da dedicação dos profissionais que estão mais envolvidos aí. Então, são esforços, né? As instituições governamentais, grupos de igrejas, de instituições, etc., né? Então, o importante é a gente perceber que no mundo o altruísmo e a compaixão ainda prevalecem, né? Bem, o Aristóteles, ele tem uma frase bem interessante, que é o seguinte: o homem é um animal político, ou seja, polis, cidade. Então, o homem é um animal social, para viver, né, em grupo, em sociedade. E aí, essa sociabilidade, ela, afirma o Gulliman, ela me leva a quê, né? A lubrificar. E o óleo usado para lubrificar esta sociabilidade
é justamente o quê? A empatia. O colocar-se no lugar do outro. E ele vai adiante, né? O Goleman, nós humanos somos um animal social por excelência. Então, quando a gente, dentro da disciplina na área da filosofia, chamada antropologia filosófica, né? Então, a gente fala do conceito de natureza e o conceito de cultura. Então, a natureza é tudo aquilo que ainda não foi modificado pelo homem. E a cultura é justamente isso. Eu vou na natureza e modifico. Então, o ser humano tem esta capacidade, né? Então, de fazer mobilização, de modificar o cenário. Então, todo esse quadro catastrófico, né, que nós estamos aí acompanhando e sentindo na pele, isso vai mudar. Mas vai mudar a partir do momento em que nós, seres humanos, nós, animais sociais, por excelência, formos desenvolvendo o quê? A empatia, né? Este óleo precioso que vai melhorando a maneira de como a gente age dentro da sociedade. Então, nossa sociabilidade foi a estratégia de sobrevivência fundamental das espécies primatas, né? Inclusive ainda hoje. Então, o homem primitivo, ele vivia em comunidade, né? Então, ele dividia as tarefas, os bens eram repartidos entre todos, não havia o eu, mas sim o nós. Tudo que era caçado, pescado, coletado, tudo era colocado em comum. Então, a união faz a força, andorinha só não faz verão, né? Os ditos e provérbios populares nos ajudam a pensar nisso aí. Então, nossa atração social, diz Goleman, pelos outros, talvez remonte às condições de escassez que moldaram o cérebro humano. Olha aí. Então, nós estamos agora vivendo um desses momentos, dessas condições de escassez, né? Que é a escassez de quê? Da saúde, né? Da precariedade da saúde, a chegada da enfermidade. Então, é muito interessante a gente começar a treinar o nosso cérebro, usar bem essa nossa inteligência social, porque não é uma coisa sozinha, individual. Voltando àquela cena das pessoas nos supermercados comprando coisas, né, para guardar, porque ninguém sabe como é que vai ser daqui para diante. E havia um alerta de outros dizendo, olha, o que você está levando em excesso vai faltar para alguém. Calma, né? Então, nesse momento deveria entrar em cena o quê? A nossa inteligência social. Não pensar apenas em mim, né? Vamos ser mais altruístas, tenhamos mais compaixão. E, terminando esse nosso primeiro dia do nosso seminário de coaching educacional, enfocando o coaching e esse momento de distanciamento social, e mais especificamente hoje falando do cérebro social e inteligência social, segundo Daniel Goleman, eu queria colocar o seguinte para a gente concluir. Então, desenvolver a nossa capacidade de pensar bem, de inteligência social, dos relacionamentos. Primeiro, né? Eu tenho que buscar a valorização da vida. Segundo, promover a paz e, sobretudo, a inclusão total. Ninguém pode ficar de fora. Então, os idosos, mas são eles que são os mais acometidos, né? Estão no grupo de risco. Então, vamos dar mais atenção àqueles que podem se recuperar mais facilmente. Não. Então, todos devem estar sendo envolvidos, né, nesta busca da cura. Como já vimos, a primeira cura de uma idosa, né, com mais de 90 anos, se não me engano, na Itália. Então, vamos lá. Outro ponto importante que a nossa inteligência social tem que ter cuidado aí, é para a gente
nunca deixar de praticar a justiça e de buscar a dignidade, né? A gente ouve aí a preocupação no momento, a gente ouve constantemente, é com a vida, né? Com a preservação da vida. Claro que isso vai mexer no aspecto econômico, ninguém tem dúvida disso. Então, vamos ter que reinventar. Talvez surja aí um novo modo de produção, né? Uma nova economia, a partir das consequências do coronavírus, né? E, concluindo, a gente não pode esquecer que a gente faz parte de um todo. Dentro do nosso trabalho de coaching, o professor Marcos Wunderlich, lá do Instituto Olus, ele fala muito de um termo, a questão da a melhor visão de mundo, a melhor cosmovisão, né, é o contido conter. Quer dizer, eu estou dentro de um âmbito maior, que é a natureza, que é o universo. Então, o ser humano não pode se desintegrar da natureza, né? A teoria Gaia, conhecem? Né? O autor nos fala justamente disso, né? A Terra é um organismo vivo. Então, a parte mais fraca a gente está vendo aí, né? Quem mais precisa de quem? Então, se eu não cuidar bem da natureza, do universo, né? Preocupar com a questão da sustentabilidade, do respeito ao ciclo natural da vida, então, o que é que vai restar para mim? Então, a Terra é um organismo vivo, a partir dessa teoria Gaia. Se não tiver nenhum ser humano aqui, ela vai sobreviver. E nós? Nós não. Tá bom? Então, quero agradecer a você, lembrando que amanhã nós teremos o nosso segundo dia e vamos unir esforços e lutar, né, contra tudo isso que está acontecendo e que isso vai passar, né? Então, amanhã, no nosso segundo dia do seminário, nós vamos abordar o tema como o coaching pode ajudar a praticar o distanciamento social em tempos de coronavírus, tá bom? Muito obrigado, fiquem todos na paz e nada de desânimo, né? Vamos pensar positivo. Um abraço e até amanhã com o nosso segundo dia do nosso seminário. Tchau.